Alô, alô! Estamos aqui ao vivo. Mais uma noite para você da Abra Tantra, abrindo uma live. Dessa vez com uma convidada e tanto. Tava falando com ela agora mais cedo, um pouco mais cedo. Que responsabilidade! Hoje nós vamos conversar com Paula Fernanda. E eu tô aqui aguardando vocês chegarem. Irem chegando devagarinho, se acomodando. Muito boa noite. Muito boa noite. Vou mandando o link enquanto isso para as pessoas. Vamos chegando. Boa noite. Boa noite. Olha ela aí, chegou. Boa noite, deixa eu te convidar para chegar. Pessoal, vai chegando, vai se acomodando. Sintam-se em casa, como se estivesse em casa. Olha ela aí. Muito boa noite, gente. Boa noite, Paula. Oi, Gislene, muito boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, pessoal do Tantra. É sempre muito bom estar. Muita gratidão você por ter acolhido tão amorosamente, dar a gente essa oportunidade de estar aqui com você nessa noite tão gostosa. Aqui em Vitória está chovendo bastante, está gostoso, sabe, o clima. E eu estou muito feliz em estar recebendo essas pessoas todas. Tem muita gente interagindo, mandando perguntas para você, gostando dessa oportunidade e por você ter acolhido isso daí, esse chamado. Como é que estão as coisas por aí? Como é que você chega? Como é que está aí a sua cidade? Como é que você está? Conta para gente. Bom, eu estou em Florianópolis, né? Hoje estava um dia lindo também. Eu amo a tua cidade, Vitória. Já tive a oportunidade de estar aí várias vezes. E a melhor moqueca de badejo que existe foi em Vitória que eu comi. Então, Verdade. mas aqui também nós temos outras coisas muito gostosas. Eu estou me adaptando, porque eu morava em Porto Alegre e estou me adaptando. Fazem poucos meses que eu estou aqui morando em Florianópolis, mas estou amando a experiência de estar aqui. Mas você é gaúcha, né? Não, na verdade, eu sou catarinense. Só que eu morei Ah, tão sim. pouco tempo na cidade onde eu nasci. Eu fui criada no interior de São Paulo, morei em Curitiba, morei na Argentina, morei na Praia do Pinho há muitos anos, Balneário Camboriú, Porto Alegre, Alemanha. Foram meio Uau! cigana, vida cigana. Duas coisas, vida cigana e já bastante tempo de estrada. Uau, que legal! É uma mulher globalizada, viajada e que tem muito a contribuir com a gente aqui. Que bom. E vamos lá. Para começar essa conversa, que já começou animada, pela sua parede. Já adorei essa cor amarela, isso já me chama a atenção. Adoro um amarelo, adoro um laranja. É comigo mesmo. Falo, opa, me Aí, quando, convidou. quando eu sentei aqui, eu disse, pô, a parede amarela, o vestido amarelo. Uau, é tudo Ah, eu amarelo adorei. hoje. Adorei. Eu falei, pode não ter nada a ver, mas eu vou falar porque isso mexe comigo, tá? Adoro. Cores vibrantes, quentes, mesmo que aqui não esteja um pouco acidentado, eu acho que isso traz, assim, alegria, né? Traz uma fluidez para a nossa conversa, para o que a gente Sim, tem a se propor aqui. Me inspirou. Para que começar ótimo, essa Silvia. conversa, eu acho que você abriu aqui para gente, né? Floriu ainda mais a possibilidade.
eu gostaria, se possível, você começar a conversa contando um pouco da sua história com o Tantra. Como é que tudo começou? Por que o Tantra? Como é que foi isso daí? Você pode contar pra gente? Sim, claro. Hoje até eu estava almoçando com um amigo que fazia tempo que a gente não se falava. E daí a gente estava conversando sobre isso, né? Como na nossa época tudo era muito mais difícil, porque eu já estou com quase uns 59 anos, perto dos 60, então era muito mais difícil. Mas para mim, a primeira vez que eu ouvi falar de Tantra, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos de idade, que me caiu na mão um livrinho branquinho, bem fininho. Eu lembro até hoje, a capa era verde e branca, muito simples. Se chamava As Chaves do Tantra, 8 chaves do Tantra. Não eram 4, não eram 3, né? Eram 8 chaves do Tantra. E daí tinham as práticas solo dos homens, prática solo das mulheres e a prática de casal. Eu lembro que quando eu vi aquilo, eu achei uau! E daí eu comecei a praticar as práticas solos, porque naquela época eu não tinha nem ideia assim, de como fazer de casal. Eu não entendia direito, mas eu sentia muita excitação. E eu digo, meu Deus, que coisa, que masturbação diferente essa, que coisa gostosa, né? E daí aconteceu aquilo, ficou comigo um tempo. E daí a vida pegou outros lugares, eu fui para outras histórias, né? Minha adolescência, final de adolescência, minha vida foi muito desregrada até os 28 anos de idade. Então, minha mãe disse que se eu tive jeito, qualquer adolescente tem jeito na vida, porque eu era realmente Sério? muito rebelde, experiencial. Hoje é, é tranquilo isso, mas naquela época era uma rebeldia muito grande. A gente pagava um preço muito alto por essa rebeldia, né? Tinha um preço, não é? Não era de graça isso. Daí desapareceu da minha vida o Tantra até os meus 24 anos de idade, quando eu fui morar em Balneário Camboriú. E lá eu tinha um namorado que era do Tantra, da época das meditações do Osho, mas também não era assim o que a gente tem hoje. A grande mudança aconteceu quando eu fui para a Tailândia e para a Índia, que daí sim eu comecei a entender mais o Tantra. Eu tive a oportunidade de ir para o ashram do Osho, de conhecer outras pessoas. Daí já era um Tantra mais moderno, né? Já era assim, mais ativo, não só de respirações, mas de toques, e baseado principalmente nas palavras do Osho. Voltei para o Brasil, encontrei algumas escolas de Tantra aqui, continuei a estudar. Então, eu ficava no Brasil, na Europa, sempre dentro do Tantra. Mas o Tantra tinha lacunas para mim muito grandes, principalmente quando eu comecei a trabalhar com o Tantra. Eu sentia lacunas no meu conhecimento, eu sentia dificuldade de conversar com os meus clientes, de expor de técnicas de forma clara, do que iria acontecer com eles, porque era tudo muito baseado em Osho, nas palavras do Osho, em rituais, umas técnicas de Tantra que eu aprendi de algumas escolas super ritualísticas, né? Então, não tinha muito a ver eu chegar num cliente e fazer algum ritual com o cliente, porque o cliente não é meu namorado, não é meu parceiro, é uma pessoa que está ali buscando alguma cura, algum tratamento e quer alguma coisa muito específica e não nada viajandão. Ele não quer saber de uma coisa de uma viagem quando ele tem um problema de ereção ou de ejaculação precoce, a mulher com problema de dificuldade com orgasmos, eles querem resolver os problemas. E daí chegou um certo momento que ficou intransponível. Começou a chegar clientes com cada vez mais clareza no que eles queriam
E eu percebia que eu tinha muito pouca clareza para atender essas pessoas. E daí eu atendi uma mulher que chegou para mim, recomendada já de psicólogos, de ginecologistas, que eu era quase que a única, eu acho que era a única naquela época em Porto Alegre, há 10 anos atrás, mais ou menos, a atender, mais conhecida pelo menos, e me mandaram ela para mim. E ela chegou e disse assim: eu confio totalmente em você, você vai resolver. Se você não resolver, ninguém mais vai resolver, daí eu não tenho mais jeito. E eu não tinha o embasamento que eu tenho hoje, né? Eu digo, ok, nós vamos resolver. Nós vamos resolver. E passou, eu falei, daí ela disse, quanto tempo? Ah, no máximo 10 semanas. Chegou na 4ª semana nada, 5ª semana nada, na 8ª semana, falei, ok, nós vamos resolver com um super vibrador. Hoje você vai ter um orgasmo que você está querendo. Então, abaixa as resistências, abaixa isso, aquilo, nós vamos até o final. Bom, descarreguei o jogo de pilhas e nada. E ela ficou mais e mais cristalizada. Nossa, foi assim, realmente o marco determinante. Digo, eu preciso de algo mais estruturado, com mais base científica, para eu realmente ter sessões mais adequadas para o meu público. De todo o meu público, digamos que 90% vem buscando uma sessão para trabalhar alguma coisa na sua sexualidade. 10% das pessoas que me procuravam vinham numa coisa mais de evolução espiritual através da sexualidade. E eu tinha assim uma única ferramenta para todos, independentemente do que as pessoas estavam buscando. Era muito pobre isso, né? Então, daí eu fui para a Europa, conheci o Sexological Bodywork, fui para a Europa, fiz esse treinamento. Esse treinamento foi a grande virada na minha vida. Fui lá, no começo eu cheguei lá achando assim, já sei isso, já sei aquilo, já sei tudo. Mas teve um momento que realmente eu entendi a virada de chave. E daí, nesse treinamento que eu fui buscando a base científica, eu tive despertar da energia Kundalini. Despertar real da energia Kundalini. Não crias que são esses tremores no corpo. É muito diferente o despertar da energia Kundalini de crias. Os crias são esse tipo desses tremores que se tem com um toque sutil e coisa assim. Isso são crias, são liberações. Não é despertar de energia Kundalini. Então, tive esse despertar. Tive entrada em estado alterado de consciência, como eu jamais tive na minha vida, nem com ayahuasca, nem com nada. E eu fui 12 anos ayahuasqueira, né? Como digando. E foi realmente Não é mais? essa entrada. Não é mais? Não. Desde que eu entrei, desde que eu entendi o processo de entrada de um estado alterado de consciência, através da respiração, do som e do movimento, só que feitos de formas específicas, com sustentação do prazer, sustentando o prazer. Não é tendo 10 mil orgasmos, quase sendo eletrocutada, que se chega nesses estados alterados de consciência. Estado alterado de consciência se vai de uma forma suave. É muito sutil e muito suave. E, de repente, a gente está lá, pimba. E nesse dia foi muito interessante, porque na frente do hotel que a gente estava tinha um rio. Era lá nas montanhas, perto de Praga. Gelado, gelado. Eu digo assim, eu não entro nesse rio. E não tinha entrado até aquele momento, era o último dia do treinamento. Já estava 15 dias lá. E daí o Joseph olhou para mim, ele viu que eu tinha entrado nesse estado, porque é um êxtase, você ri, você chora, você simplesmente expande, você vai... É algo assim indescritível, mas que ao mesmo tempo exatamente o que os grandes mestres dizem. Exatamente, você entende o que é
quando você entra. E daí ele virou para mim, Paula, te joga no rio, experimenta. Eu saí do salão, fui para o trapiche e me joguei no rio. A água, e era final de tarde ainda, frio pra caramba, o vento, as montanhas, éramos um só. Uma integração profunda aconteceu ali. Eu nunca mais voltei a ser igual. Nunca mais. A partir daquela experiência, aquelas 2 experiências de despertar da energia Kundalini e entrada nesse estado alterado de consciência, eu digo, uau! Daí eu voltei para o Brasil, disse, ok, então vamos ver o que fazer com isso agora, né? Dentro das sessões. E então daí eu mudei o meu trabalho totalmente, porque aplicar o Sexological Bodywork exatamente no formato dele não é fácil. A maior parte das pessoas também não está preparada. Então eu fiz uma fusão do Tantra e do Sexological Bodywork e criei uma metodologia nesta fusão, onde eu uso a suavidade do Tantra, mas a base científica do Sexological Bodywork, para criar uma sessão segura. Uma sessão segura, dentro de normas éticas, inclusive a norma ética do Abra Tantra vem do Sexological Bodywork. Então, tem que compreender toda essa profundidade que tem ali. Então, quando você tem acordos claros sobre toda a estrutura do Sexological Bodywork, para uma sessão se tornar totalmente segura, tanto para quem recebe, quanto para o terapeuta. Ela é co-criada. Então, não é só o terapeuta que tem que saber tudo e como resolver aquela situação. Não, o terapeuta está ali, dando um apoio, criando um espaço, dentro da intenção de quem está chegando para a sessão, que traz a intenção. Toda a sessão é alinhada com aquela intenção, não se sai da intenção. Para sair da intenção, a gente faz o seguinte, ok, numa próxima sessão, nós vamos fazer isso. Por quê? Quando a pessoa entra em estados de excitação, abaixa algumas barreiras e desconecta partes do cérebro que tem a ver com moralidade. Então, ela pode querer coisas que depois ela se arrepende. E daí entra a culpa, entra a vergonha, entra tudo isso. E quem aceitou essa situação foi o terapeuta. Porque o terapeuta tem que saber que a pessoa, quando está em estados de alto nível de excitação, ela não pode tomar uma decisão naquele momento. Tipo, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Por isso que os acordos claros no começo da sessão devem ser mantidos até o final. E isso, provavelmente, muitos terapeutas já passaram por isso. Por isso que acontece o abuso da mulher, de repente, chegar na hora, enlouquecer e falar, eu quero. E se o terapeuta é homem e tem sexo com aquela mulher ou com aquele homem também, mas isso acontece principalmente com as mulheres, né? Ali, ele teve abuso. Ele teve abuso. Você trouxe nesse título, que foi você que trouxe para a gente, né? Eu pedi a sugestão e você que trouxe o título. Sessões curativas, criativas e éticas. É exatamente as 3 palavras-chave que eu vejo assim, que a gente precisa. O quanto que aqui se pede isso. Quando a gente vai falar de algum tema, ética, como de fato levar a cura, ser criativo. E aí você conseguiu juntar as 3 palavras. Eu achei isso incrível. Eu falei, nossa, é isso. E você traz esse mix aí no seu trabalho.
E além de ter conseguido canalizar isso, né, juntar, você compartilha, então, informação para terapeutas. Você prepara terapeutas para isso, para levar isso Sim, para o trabalho. Não, eu não é tenho a só para formação. quem busca autoconhecimento. Não, eu tenho o curso, né, a formação em Tantra e sexualidade consciente, porque não é Tantra puro, né? E afinal de contas, hoje em dia, o que é Tantra puro, né? Eu acho que está muito distorcido, muitas visões distorcidas, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, porque eu já tive a oportunidade de fazer vários cursos, seja em várias partes da Europa, dos Estados Unidos, na Índia, na Tailândia, enfim, né? Em muitos lugares mesmo, com a Margot Anand, com o Charles Muir, Andrew Barnes, os grandes nomes do Tantra hoje, eu tive a oportunidade de estar juntos, né? E conhecer o trabalho e participar, não uma ou duas vezes, mas muitas vezes, né? E também de outras linhas. E eu vejo assim que o Sexological Bodywork ele tem muito, muito a oferecer para o Tantra. Por isso que eu também trago para o Brasil o treinamento, que é um treinamento internacional, já é um treinamento muito mais caro, né? Porque são 8 meses e vai acontecer também teve o CONISA semana passada, que foi o Congresso Internacional de Sexologia Somática, com sexólogos somáticos, né? Sexológico bodyworkers de várias partes do mundo. Surpreendente, incrível mesmo. Então, foi o que deu a grande virada no meu trabalho. Por isso que eu ponho Tantra e sexualidade consciente, por causa dessa fusão que eu fiz. Então, hoje em dia, todo o meu trabalho, ele tem essa fusão. Eu não trago mais somente o Tantra baseado em Osho ou somente na energia. Eu quero entender a energia, eu quero poder falar sobre ela. Eu quero entender a um ponto de poder falar para o meu cliente também que sim, tem a parte energética, mas também tem o sistema nervoso autônomo, como ele funciona, quando ele é disparado, o que acontece. E isso realmente ele sai de uma sessão com conhecimento para a sua vida. Não é só uma experiência. Porque o que acontecia antes com as minhas sessões? A pessoa vinha, tinha uma super experiência comigo que não conseguia replicar com seus parceiros. Não conseguia replicar em sua vida real. Então, daí eu pensava, eu estou ajudando ou não essas pessoas Ela ficava porque dependente daquilo ali, né? elas só conseguem atingir esse nível de prazer comigo. Então, aí era outra coisa que me trazia uma insatisfação muito grande. Porque daí, Uau! tanto o homem quanto a mulher chegavam e falavam: ah, mas eu não consigo ter esse nível de prazer com meu parceiro, ele não sabe me tocar do jeito que você toca. Ah, minha parceira não sabe me tocar do teu jeito. E isso é muito legal do Sexological Bodywork e hoje em dia também do que eu trago para o meu trabalho. É ensinar a pessoa a desenvolver suas capacidades eróticas, suas capacidades orgásticas, para que ela, a partir dela mesma, primeiro com ela mesma, tipo, ela aprender a se tocar com curiosidade, com interesse, de formas diferentes, porque se você muda a sua forma de se masturbar, você muda a sua vida. Você muda teu estado de consciência. Não existe nada mais inconsciente do que a forma como a gente se masturba. É um padrão, sempre igual. Então, quando você muda isso, Verdade. outras coisas começam a mudar. Essa abordagem eu trouxe para o Brasil. Lembro que no começo as pessoas ficaram chocadas. Como assim se masturbar? Eu digo, sim, eu ensino, eu dou coaching de masturbação. É a base de você desenvolver suas capacidades sexuais. E você Então, vai hoje... trazendo uma pegada mais científica, é isso? Você vai trazendo Não, de não uma... é científica, ciência, mas é consciência também. Consciência.
O que é consciência? É com conhecimento. Uma coisa é você se masturbar igual todos os dias, só para ter aquele alívio. Outra coisa é você aprender a se tocar de forma consciente, usando a respiração, o som, o movimento. Isso daqui eu ensino, inclusive, nos meus cursos online. Eu ensino na formação em Tantra, eu ensino para os meus clientes de vários momentos. É um dos momentos mais transformadores que existe. É uma das práticas mais transformadoras que tem. O uso constante de vibrador e de pornografia cria couraças. Couraças pélvicas, couraças no coração, emocionais. É necessário aprender a se masturbar. É necessário conhecer do seu corpo. Para então você se relacionar com outra pessoa a partir de um conhecimento e de uma apropriação do seu prazer. E não querendo que o outro te traga as tuas sensações, que o outro te desperte, que o outro te dê um orgasmo. Ninguém pode te dar um orgasmo se você não Responsabilizando sabe se dar. sempre o outro. Verdade, verdade. Faz Claro, todo se você sentido. não sabe se dar um orgasmo, como é que você quer que o outro dê para você? Se nem você consegue. Então, é uma entrada, se apropriar do seu corpo é um trabalho individual, intransferível, de autoconhecimento, para os teus relacionamentos se tornarem mais prazerosos, mais amorosos, mais felizes, mais plenos, né? Muito Então, bom. tudo isso é que eu quis trazer para as minhas sessões e teve um impacto profundo. Foi aí que eu comecei a ficar muito conhecida, não só dentro do Tantra, mas dentro do mundo dos psiquiatras, psicólogos, ginecologistas. Começaram a me mandar muitos e muitos clientes. Fui citada em livros e tudo mais, justamente por conseguir fazer esta Aliar pessoa isso. aliar Uhum. Muito isso, legal. criar essa metodologia que é realmente fantástica. Porque hoje em dia nós temos muito conhecimento, mas nós temos muito desconhecimento também. Existe muito pseudoconhecimento que parece verdade, parece real, mas não é. E são altamente prejudiciais. Porque leva as pessoas a acreditarem em certas coisas que não são reais, que não são comprovadas. Muito bom. Tenho perguntas para você. Embora Vamos você já respirar. tenha respondido, eu acredito que você meio que já respondeu, mas eu vou fazer para a pessoa perceber que foi feita a pergunta. Você acredita que a massagem tântrica sozinha, sem a psicoterapia, funciona? Psicoterapia, né, tântrica, enfim. Só a massagem em si, ela funciona? Depende da Massagem forma como é tântrica. aplicada. Depende da forma como é aplicada. Do jeito como as pessoas estão aprendendo em outras escolas, não. Não. Ok? Sendo bem clara. Não que a minha escola seja a única boa, não quero jamais falar isso. Não porque não seja boa. Tipo, digamos que resolve até um determinado ponto. E muitas vezes não consegue nem chegar nesse ponto. Foi aí que aconteceu. Porque é mais ou menos como McDonald's. Você vai e você mata a fome. Mas é nutritivo? É o melhor que você pode ter para você? Que tipo de couraça está criando essa metodologia? Então, por isso que ela como que uma sessão pode se tornar curativa? Vamos ver a outra, como que ela pode se tornar. Primeiro, intenção clara.
saber o que se deseja naquela sessão. Fazer acordos claros, que isso cria um espaço seguro para que tudo aconteça. A pessoa saber o que vai acontecer, se ela está de acordo, se ela não está. Co-criar. Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa parte de acordos. É a segunda vez que você fala, eu fiquei curiosa. Antes de você dar continuidade, você traz a sua formação... Fazer o seguinte, eu vou ao... falar e depois a gente volta. Tá. Para não perder, depois a gente volta. Co-criar a sessão, isto é, permitir que a outra pessoa abra seus olhos, participe, peça, coloque a sua mão onde algo está acontecendo, peça para parar em alguns momentos. Quem recebe é ativo e quem está aplicando a sessão é, não digo passivo, mas simplesmente acompanha as indicações de quem está recebendo. Porque quem recebe conhece muito mais o seu corpo do que quem está aplicando. Você não pode falar que você conhece mais o corpo de uma pessoa que você recém está conhecendo. Esse é um grande erro de falar, você cria resistência, você não vai, a outra pessoa não pode abrir os olhos, não pode se tocar, não pode pedir o que deseja. E se diz que é interagente que não age. Então, quando quem está recebendo se torna responsável pela sua experiência, dentro dos acordos que foram feitos antes, tipo assim, o meu acordo dos meus clientes, vou dar o que eu fazia. Digo, ok, o que você deseja? Perguntava para o cliente, né? Eu gostaria de ser tocada assim, assim, assado, assim. Ok. Daí, geralmente, meus clientes esqueciam. Daí eu perguntava, quais as partes que você não gostaria de ser tocada, por exemplo? Eu não gosto de ser tocada na sola dos pés, por exemplo. Eu não gosto disso e daquilo. Eu digo, tá bem. Daí, geralmente, as pessoas esqueciam o ânus. Eu digo, e o ânus? Como é? Daí as pessoas falam assim, eu nem tinha pensado nisso. Eu digo, você gostaria de ser tocada no ânus ou não? Daí a pessoa ia responder. Então, tipo assim, você gostaria de ser tocada dessa forma, daquela? O que você realmente gostaria que acontecesse? Daí, os meus limites, quais eram? Os meus limites. Eu digo, a gente pode explorar várias coisas, desde que não fantasie comigo, não me toque, não me bata, que eu brincava também, eu fazia brincadeiras, não me bata, e não me agarre. E, bom, eu acho que era basicamente isso, né, que eu colocava assim. Então, eu deixava a pessoa se explorar, eu deixava a pessoa abrir os olhos e saber o que estava acontecendo com ela. Então, tudo acontecia dentro desses acordos. Eu sabia onde a pessoa não queria ser tocada e eu não ia tocar ali. Eu nunca, jamais, com exceção dessa época, pós, né, pré-mudança, eu nunca uso vibrador. Por exemplo, nunca uso, não tenho vibrador. É dar mais do mesmo para aquela pessoa. É criar mais couraças no clitóris. E quando eu falei isso há 5, 6 anos atrás, nossa, foi um vídeo meu que eu lembro que foi espalhado, caíram em cima de mim. Se não é bom o uso do vibrador numa sessão. Não é curativo. Então, a gente voltando para o que é curativo. Espaço seguro que é criado com acordos claros, intenção clara, que é direcionar o trabalho para aquela intenção, se sentir respeitado, respeitada durante o processo, não colocar expectativa em cima do cliente ou de quem está recebendo, que algo tem que acontecer com ele ou com ela. Às vezes, naquele momento não acontece nada, mas depois a pessoa começa a ter muitos insights, muitas coisas. Ela percebe uma mudança na vida dela de percepção na hora de ter sexo com o parceiro.
Então, isso sim é curativo. Você não colocar a sua expectativa em cima, porque a expectativa é o caminho certo da frustração para ambos, para quem recebe e para quem dá. Então, ter o tempo da pessoa assimilar a experiência para poder instalar essa nova configuração em si. Ao final, conversar sobre a experiência para estabilizar. Terapeuta, escutar mais do que falar, saber escutar, saber entender. Não julgar o que o outro está trazendo, nem com os olhos, nem com posição, nem se chocar com o que aquela pessoa está trazendo para você. São coisas, temas muito delicados que provavelmente muitas vezes ela não abriu com ninguém, ela não falou isso com ninguém e está abrindo para você. Então, aprender a acolher sem julgar e sem ser invasivo. Acolhimento não é ficar abraçando, beijando. Eu não abraço, beijo, não deixo ninguém chegar perto do meu corpo, dos meus clientes. Não faço sustentação de olhar com clientes. Não faço troca de respiração com clientes. Isso não é cura. Isso é sedução. Isso é jogo Uau! de sedução. Ah, eu bato! Meu Deus do céu, mulher! Porrada. Eu tenho que apertar coração, eu não tenho coração aqui para apertar para você. Eu dou porrada. Todo mundo diz, Paula, você é amor, isso, aquilo. Eu digo, pô. Eu falo Toma, na então! lata. Eu falo na lata. Abraçar cliente não é acolher. Respirar com Ai, que maravilhosa! Ele tem que se conectar, seus clientes têm que se conectar, não contigo, mas com o seu parceiro, com a sua parceira, com o namorado, com o marido, Exato. não contigo. Não com você que é terapeuta e sair dali todo balançado, apaixonado, querendo, sabe, outras coisas. Chegando em casa e ficando insatisfeita. Não é isso que cura. Isso danifica, prejudica a vida da pessoa. Não, me trouxeram para cá. Vamos respirar um pouco. Gente, olha, você está desconstruindo muita coisa, hein? Isso aqui, se faz quando não dentro. tem embasamento. Isso se faz por falta de embasamento, por falta de ferramentas para se trabalhar com seus clientes. Isso eu ofereço na formação em Tantra e Sexualidade Consciente, que acontece no Brasil uma vez por ano e acontece também na Colômbia. E também estava para acontecer na Europa, mas com a pandemia foi suspenso. E no Sexological Bodywork. Essas duas ferramentas. A minha formação, porque ela tem essa fusão Tantra e Sexological Bodywork. E Sexological Bodywork, porque é um treinamento muito direto. No começo, as pessoas aqui no Brasil se chocam. Muitos desistem na primeira semana, porque dizem, não, isso aqui é demais para minha cabeça. Porque não se dora a pílula. Essa coisa de muito ritual esconde vergonha, esconde insegurança, esconde medo. A gente está falando de cura. Verdade. Nós estamos falando de sessão curativa. Não estamos falando de enfeites, de flamboyant. Verdade, verdade, verdade. Já pediu para você continuar falando sem filtro. Tira os filtros tudo. Já falaram aqui já. Eu tiro. Quer falar de flamboyant? Eu falo. Eu sei falar muito bem. De Osho, de chakras, tudo isso. Eu sei falar super bem. Só que nós estamos falando de sessões curativas. E não do embasamento filosófico. Eles são diferentes. Que se mistura e vira uma confusão. Dai a César o que é de César, né? Tipo, vamos ter uma conversa filosófica, vamos numa lecture, numa palestra, vamos numa coisa assim, aí a gente pode filosofar, criar, e é fantástico, eu amo isso. Por isso que eu frequento tantos grupos de Tantra,
como Margot Anand, Charles Muir, coisa assim, porque assim, Mantatia também, porque tem um monte de filosofia junto. Mas nós estamos falando de sessões. De sessões. Que elas, muitas vezes, o abuso se esconde nesse flamboyant. E a pessoa, quantas mulheres chegaram para mim falando, nossa, mas na sessão de tantra tem penetração? Ou tem isso, tem aquilo? Eu disse, não. Sim, sim, muitas chegam assim, porque tem que fazer um diksha disso, diksha daquilo, tem que fazer isso, abrir o teu primeiro chakra, abrir isso, abrir aquilo. Não foram poucas que chegaram para mim assim. Então, que é uma sessão, a gente está falando segura, curativa e criativa. Essas três coisas juntas podem estar juntas. Criar não é coisas da sua imaginação. Você tem que co-criar junto com quem está recebendo e com bases, com embasamento. Você saber o que você está fazendo. Porque a gente está trabalhando com uma área extremamente vulnerável e delicada. Nós podemos traumatizar uma pessoa muito, congelar ela dentro de padrões de medo, acabar com os relacionamentos sexuais, amorosos, românticos, acabar com a vida de uma pessoa também. Tem que ter essa consciência. Não é medo, é consciência do terapeuta. Não é um curso de final de semana que vai te tornar um terapeuta. Não é saber tocar uns genitais que vai te tornar um terapeuta. Precisa de muito mais do que isso. Meu Deus! Meu Deus! Gente, vai fazendo pergunta aí, gente. Vai fazendo, eu até tenho aqui, mas eu preciso processar tudo isso. A mulher não para de receber coração, olha isso. Que bom. Obrigada, gente. Obrigada. Eu sei que não é fácil receber isso. Eu sei que não é fácil. Sabe? Qual é o seu signo, Paula? Qual é o seu signo? Eu sou aquário. 8 vezes aquário. Aquariana. Aquariana. Tinha que ser aquariana, gente. Não podia ser outro signo, né? Ai, deixa eu respirar aqui, pegar um fôlego. Você já veio, pá. Você botou esse amarelão aí atrás, pra gente ficar se sentindo, né, confortável, todo trabalhado no plexo solar, todo no... Aí você, ó, bem que você falou que você soca, né? Não, eu simplesmente trago... Obrigada, muito obrigada. Não, assim, eu trago o que é verdadeiro para mim. Né? Real. Não é a única verdade. Eu gosto muito do Integral Approach, que é da Integral Approach. No Brasil, acho que é... Não me lembro em português como que é. Do Ken Wilber. Ele tem uma coisa que ele diz assim, abordagem integral, terapia integral, uma coisa assim. E ele parte de um pressuposto que o maior problema em tudo não é o que está dentro, desde que tenha uma base sólida, mas sim o que não está dentro, o que não consegue englobar, sendo que tem que ter uma base sólida, não pode ser pseudo-informação, não pode ser pseudociência. E hoje em dia, junto com a ciência, tem muita pseudociência, muita. Infelizmente. Olha, eu percebi aí, umas falas que você foi trazendo, eu não vou nem entrar em detalhes, que eu ainda estou processando, gente. Um monte de coisa que é passado para a gente, né, nas formações, nos cursos, nas literaturas, enfim, nas conduções, e está sendo uma abertura aí, de um novo olhar diante de tanta coisa. Muita gratidão aí por tudo que você trouxe nessa aula, que não acabou ainda, nós temos alguns minutos,
mas já está quase acabando, e eu preciso ler aqui algumas coisas, porque esse povo está, assim como eu, todo mundo aqui processando. Tá, só quero colocar uma coisinha, tá? Tudo depende do contexto no qual é colocado. Olha o contexto. Eu estou falando aqui, o que eu estou falando, dentro de um contexto de sessões de massagem tântricas ou de terapias tântricas. Eu não estou falando dentro de um contexto romântico ou dentro de um contexto de maituna, dentro de um outro tipo de contexto. E é disso que eu estou falando também. Até porque eu jamais, nunca, e já me ofereceram muito dinheiro, eu nunca aceitei fazer a sessão de maituna com clientes. Tá? Ok, então, perfeitamente. Inclusive, é bom você falar isso, porque eu estava muito nervosa no começo, porque falar com você não é assim, né? Estava nervosa e eu falei isso com você. Eu estava nervosa, aí eu não fiz a apresentação, gente. E eu vou abrir logo aqui, porque não tem vergonha mesmo. Eu estava um pouco nervosa no começo e não falei com vocês aqui. Mas esse trabalho, né, de lives aqui, ele é direcionado para terapeutas. A Abra Tantra é uma associação de terapeutas tântricas e tântricos. Então, a conversa aqui, o papo é reto para terapeuta. É profissionalizante. Essa que é a real aqui. Né? Então, não tem ninguém falando de autodesenvolvimento. Lógico que você também se autodesenvolve, né? Busca o autoconhecimento. Isso aí tá totalmente... Para mim é automático. Pode falar. O tempinho. Um terapeuta que não se desenvolve não pode ser um terapeuta. Um terapeuta Sim, é o que eu tô, tem práticas diárias. Suas práticas diárias é você consigo mesmo, não com o cliente. Suas práticas diárias. Terapeuta que não medita, como é que pode saber o que é dele e o que é do cliente? Terapeuta que não tem suas práticas diárias, inclusive de autotoque, pode rapidamente, facilmente ser sugado para dentro da energia sexual de um dos clientes ou das clientes. Então, tem que se trabalhar, sim, tem que ter práticas diárias, sim, de todos os dias, acorda e pratica. Eu estou dando uma meditação às 7 horas da manhã, gratuita. E eu vou lá. Todos os dias eu acordo às 5 horas da manhã para fazer minhas práticas. Eu venho do yoga, minha formação não era só tanto, eu vim do yoga, do reiki, de ayurveda, anos e anos de prática, sadhana. O meu espaço se chamava, em Porto Alegre, quando eu tinha, se chamava sadhana, que é práticas diárias, o poder da prática diária. Então, terapeuta, sim, tem que se desenvolver, tem que se conhecer para saber distinguir o que é seu e que é do cliente. Pronto, vamos respirar. Yes! Essa que era a ideia, tá, gente? Eu não estava querendo dizer nada contra isso, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse espaço aqui é voltado para a questão profissional. Então, aquilo que você estava falando antes, em nenhum momento aqui a gente está direcionando o assunto para a pessoa que está vindo buscar puramente para o autoconhecimento, mas que está se desenvolvendo como profissional, tá? Assim, vou ler o que a Aline escreveu aqui, eu já concordo com ela. Nunca te vi, sempre te amei. Aliás, a gente está vendo ela aqui, né? Já botou para ela aqui esse comentário. Lorena, ela tem um curso de pompoar tântrico muito lindo. O grande problema do Tantra, dos traumas, é que pessoas que fazem programa dizem ser terapeutas. Isso atrapalha muito. Isso também está muito dentro daquilo que a gente falou aqui, da ética, enfim, né? Acaba entrando nessa questão e vários terapeutas trazem isso, sabe, o Paulo, aqui. O que é maituna? Está perguntando aqui também, foi passando. A gente não vai ter tanto tempo aqui não, pessoal, para ela falar isso tudo, mas eu preciso ler para não deixar esse pessoal no vácuo aqui.
Qual o tratamento terapêutico você recomenda para recuperar uma mulher de traumas sexuais com sintomas como estes? Não conseguir ter relacionamentos românticos e amorosos. Ai, gente, eu não vou nem continuar. Tem um monte de coisa para ler aqui. E agora? Nós temos 9 minutos. Fala para mim. Vamos fazer o seguinte, propõe uma coisa, Gisele, porque foi muito gostoso, né? Foi uma delícia estar aqui. Tá uma delícia, tá uma delícia. Me manda as perguntas que eu vou respondendo. Me manda as perguntas, eu vou respondendo, eu vou fazendo cada dia um stories e vou respondendo um a um, né? Então, daí eu respondo no meu stories e compartilho, coloco o Abra Tantra e quem fez a pergunta, tudo isso. E daí a pessoa que fez a pergunta sabe que eu estou respondendo, sabe que tem o Abra Tantra. Então, você me passa e a gente faz essa... Para não deixar no vácuo, porque eu adoro responder, eu adoro perguntas e adoro responder. Tem gente perguntando quando será a sua próxima. Está sendo uma delícia. Como? Tem gente perguntando quando é que vai ser sua próxima formação. Por favor, fale sobre ela. Se vai ser no online, se é presencial. Conta tudo pra gente. Ah, tá bem. Então, a próxima formação será do dia 12 ao dia 17 de fevereiro. Inclusive, dia 17 de fevereiro, o último dia, meu aniversário. Yes! Quase uma pisciana essa mulher, gente. Vai acontecer em São Paulo, na cidade de Cajamar, no Spa Mãe Natureza, que é um spa geodésico. O salão fica em cima de um cristal gigante. É um lugar cheio de cristais, tem uma mata bonita, um lugar bem bacana. Então, são... de sexta-feira à noite, do dia 12 até o dia 17, bem puxado, de manhã, de tarde, de noite, não dá tempo de nada, é muito intenso mesmo, tem todo o embasamento teórico e prático, então você vai fazer uma prática já com embasamento teórico, sabendo o que você está fazendo, por que você está fazendo, como aplicar, então tem muitas simulações também de atendimentos. Depois dessa parte, para quem quiser ter um certificado com registro do sindicato, tem que me entregar 20 relatórios sobre os atendimentos. Eu dou acompanhamento por 10 meses, até dezembro eu dou acompanhamento. Esse ano eu vou dar por 12 meses. E mesmo depois que termina o acompanhamento, continuam os grupos de WhatsApp, sempre trocando informações, cada vez que precisa de apoio você vai ter. Então, a gente vai se tornando uma família, né? Dando apoio, apoio, apoio sempre que precisa. Então, essa é a formação em Tantra e Sexualidade Consciente. E também vai estar acontecendo em fevereiro, a partir do dia 22 de fevereiro, mas as inscrições já estão abertas, tanto da formação, né? E tem que correr, porque quem tem interesse, porque esgotam muito rapidamente as inscrições, sempre lotou, e com a pandemia o número vai ser reduzido, apesar de ser num lugar maior, com mais espaço, vai ter um número mais reduzido, então tem que se inscrever com antecipação. E além da formação, vai ter a certificação internacional em Sexological Bodywork, que começa no dia 22 de fevereiro. Já estão abertas as inscrições. É um passo bem importante, é um curso high-end, são 8 meses de treinamento, sendo 12 dias presencial no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Mas tem uma primeira parte online, depois a parte presencial, e depois mais uma parte online. E a gente tem a oportunidade de ter o Joseph Kramer, que é o criador dessa metodologia, que é simplesmente incrível, junto nos nossos treinamentos. Só existem 5 escolas no mundo. Aqui no Brasil, nós somos essa 5ª escola e altamente recomendada. Pessoas que vêm da Europa, mesmo dos Estados Unidos, vêm fazer o Sexológico Bodywork aqui no Brasil pela qualidade que nós imprimimos nessas 2 formações. Aqui qualquer pessoa pode fazer, será super bem-vindo, super bem recebido. Vou adorar
tê-los tanto na formação em Tantra quanto no Sexological Bodywork. Vai dar nó, vai virar tudo de cabeça para baixo, vai falar assim, uau, vai chacoalhar e vai agregar principalmente muita coisa no trabalho que você já desenvolve. Então, não é para você tirar o que você conhece, mas agregar novas ferramentas para que você se torne um terapeuta ainda melhor do que você já é, com mais responsabilidade, com mais ferramentas mesmo para ajudar seus clientes nos seus processos. É isso. E você tem algum pré-requisito para o que a gente tem que ter? Ou alguma formação, alguma coisa? Só ser terapeuta tântrico? Não, nem precisa ser terapeuta tântrico. Muitas vezes é mais fácil para quem não é terapeuta tântrico, porque é muito conhecimento e muitas coisas muito diferentes do que a maior parte dos terapeutas aprenderam aqui no Brasil, mesmo fora do Brasil, né? É só essa coisa só essa parte de acordos, de cocriação, do receptor ser a parte ativa tem uma participação ativa dentro da sessão. Tudo isso é uma mudança de paradigma muito grande, de não uso de vibradores, de você despertar de dentro para fora o potencial orgástico, o potencial erótico da pessoa e não de fora para dentro. É muita mudança, assim, mudanças de conceitos estruturais, que muitas vezes, para quem já vem com coisas assim muito arraigadas, tem mais dificuldade de se abrir para o novo. Isso aconteceu, inclusive, comigo, quando eu fui para o Sexological Bodywork. No começo tinha, isso eu já sei. Mas depois, quando eu via a grande mudança, as grandes sacadas, digo, uau! Aí eu me abri para o conhecimento. Então, todas as pessoas são bem-vindas, tantas que trabalham já na área, que eu tenho certeza que vai agregar muito, como aquelas que estão querendo começar, né? Quem está querendo começar, eu indico começar com a formação e não com Sexological Bodywork, porque a formação é quase que uma preparação para um segundo nível, que seria o Sexological Bodywork, que é muito mais avançado, e a pessoa já chega no sexológico com uma boa base, e daí ela aproveita mais o Sexological Bodywork do que Maravilha. No sexológico. As perguntas não param. Não esquece de falar como é que encontra essas informações. É no seu Insta, qual site, que tem gente perguntando aqui embaixo. Para achar essas informações aí. No meu site também, www.paulafernanda.com.br. Lá você encontra toda a grade de cursos presenciais e online. E até o Sexological Bodywork você consegue informações a partir do meu site. Uau! Você tem uma turma sua que está aqui, tem muita gente sua que está aqui super recomendando, tem muita gente perguntando. Estou muito feliz por essa oportunidade. Que presente que você está dando para a gente. Muita gratidão mesmo. Eu acho que já deve cair a live aqui em 1 hora, né? E minutos finais é agradecimento mesmo a você que ficou aqui até agora, assistindo a gente, você que vai assistir depois, que a live vai ficar salva aqui, tá? Você, Paula, que ficou com a gente aqui, que veio, que aceitou o convite, que respondeu perguntas, que deu uma aula e ainda se dispôs a responder as outras. O que eu fiz aqui? Eu printei, né, as perguntas que vocês fizeram, vou enviar para ela, ela deve responder nos stories dela e marca a Abra Tantra. Você faz isso pra gente? E aí eu replico aqui para vocês. Pode ser assim? Tranquilamente? Claro, tem pelo menos aí umas 4 ou 5 perguntas que eu consegui registrar. Então, gente, se vocês também quiserem, pode me mandar no privado aqui, eu envio para ela, porque ela trouxe aí com muita generosidade, né? Está compartilhando o conhecimento dela. Ela deve responder e marcar a gente, tá bom? Muita gratidão, estou muito feliz.
por essa oportunidade. Eu acho que é isso. Passo para você as palavras finais. Bom, Gislene, eu só tenho a agradecer, né? Foi uma delícia estar contigo, uma fluidez, assim, uma conexão que a gente teve entre nós e com todos que estão aqui. Então, sou super grata a todos, então, por essa oportunidade. Espero que estarmos conectados mais vezes, mais tempo. Muito, Namastê. muito bom. Muita gratidão. Um beijo para vocês. A gente vai encerrar antes da live cair, Beijinho. para sair bonito. Beijo. Amor. Tudo de bom. Tchau. Tchau.